Oi, gente, tudo bom? Hoje eu queria falar sobre o pós-parto. Por quê? Normalmente nós focamos muito no neném, né? Quando a gente tá grávida, a gente tá planejando ter um filho, a gente se prepara muito para ser uma boa mãe e, lógico, a gente tem que se preparar para isso, a gente tem que se informar. A gente fica muito encantado em fazer o enxovalzinho do neném, montar quartinho do neném quando possível, é, entender as fases do neném, tratamento para cólica, as vacinas, enfim, tudo que envolve o neném a gente fica craque, né? Mas e a mulher? Como é que ela fica no pós-parto, né? E até para o parto, né? A gente tem que se preparar para o parto também, né? Se a gente vai escolher um parto normal, uma cesárea, um parto natural, parto humanizado, enfim, a gente tem que se preparar para o pós-parto também. Ele é essencial, esse preparo é muito importante porque você tem que estar bem consigo mesma para cuidar do neném bem e para você não se esquecer de você e porque você vai passar por, não chega a ser um problema, mas por dificuldades físicas, psicológicas. Então, vou citar assim os processos e o que pode acontecer, né, com a mulher nesse período, que é conhecido como puerpério. Ele pode durar 40 dias. É contado o início do puerpério a partir do momento em que a placenta ela é expelida e ele pode durar, né, 40 dias ou se conta a partir do momento em que a mulher volta a ovular, né, que é o início do ciclo menstrual dela. Então varia de mulher para mulher. Tem mulher que após 30 dias aí, 40 dias, já volta a menstruar. E tem mulheres que demoram um ano, 2 anos. Então depende de mulher para mulher. Isso influencia, é muito influenciado por conta da amamentação. Quem amamenta no peito mesmo, com certeza. Não, com certeza eu não vou falar porque nada é certo, né? Mas normalmente ela vai demorar mais para voltar a menstruar, porque quando é estimulado a aumentação, é liberado no organismo da mulher o hormônio da ocitocina, tá? E aí a ocitocina, ela bloqueia, né, a menstruação. E o que acontece, né, nesse puerpério? Primeiro é a queda hormonal, que mexe muito com a parte psicológica da mulher. Ela vai ficar como se tivesse com TPM o tempo inteiro, né? É uma tristezinha que ela tem, ela não sabe por que ela tá tendo essa tristezinha. Isso ocorre muito no início, dura uns 10 dias, conhecido como baby blues, tá? Dá para vocês se aprofundarem mais nesse tema, tem muita gente falando aí sobre o baby blues na internet. E não se deve deixar essa tristeza crescer, mas no sentido assim de acompanhar o desenvolvimento dessa tristeza, porque senão ela pode acontecer a vir a ser uma depressão pós-parto. Aí é uma coisa mais séria, que precisa de uma investigação, né, mais aprofundada, às vezes tem que ser tratada com um profissional, enfim. Fica atenta, tá? Porque isso pode acontecer, não é incomum de acontecer. Então, assim, quanto melhor você estiver tranquila com a tua mente, né? Mais preocupada com você mesma. Não se largar, né? A gente fica muito focada no neném, que tem que estar o tempo inteiro lá em cima dele. Principalmente nós que somos mães solos, né? Que ficamos dia inteiro em função de cuidar do neném, cuidar do neném. A gente se deixa de lado, é comum, a gente se esquece, né? Então chega uma hora que você fica assim, caramba, eu não tô me cuidando, quem tá cuidando de mim, né? Você vem um vazio, vem uma tristeza e pode virar uma depressão pós-parto. Então, fiquemos atentos a isso.
eu dei uma boa relaxada nessa segunda, eu ia falar nessa segunda gravidez, mas nesse segundo filho que eu tive, né? No sentido de, não tá dando pra fazer as coisas, eu dou uma relaxada mesmo, fico ou deitadinha com ele, assistindo algum programa na TV, no computador, dou uma relaxada na minha mente mesmo, como. No meu primeiro filho, eu não me alimentava tão bem, porque eu ficava tão assim em função dele, em função dele, em função dele, que eu deixava de comer até. Então, ou então, outra coisa, tem mulheres que sentem a falta de ir no cabeleireiro, fazer o cabelo, fazer uma unha. Isso eu nunca tive esse costume mesmo antes de ter filho, mas se é uma coisa que te faz falta, esse cuidado, vai, sabe? E se você tem uma rede de apoio, tem um marido, né? Deixa com ele uma meia horinha lá e vai se cuidar, porque senão você não se cuidando é uma bola de neve que vai crescendo e uma hora pode virar uma depressão, sim. Então cuida da tua mente. Deixa os outros falarem, lá, ela tá saindo, né? Ou vai ver uma amiga, sabe? Sem filho, se você puder sair sem filho, se você puder, tá? Ou então saia com o neném. Eu, no meu caso, eu nunca tive essa opção, né? De deixar o neném um pouquinho com alguém e dar uma andada no quarteirão, que seja 10 minutos, uma andada, assim, né? Não, sempre saí com ele, mas já me ajudava muito, com eles, né? Com os dois. Já me ajudava muito. Eu saí um pouquinho com o neném, dar uma voltinha no quarteirão. Quando o meu primeiro filho ficou maiorzinho, fim da tarde é um horário que ele já começava a ficar chatinho, né? Antes de começar a rotininha do sono, da noite, né? Eu dava uma voltinha com ele no parquinho, fazia bem pra ele, fazia bem pra mim. Então, essa parte psicológica, gente, é importantíssima você cuidar. E deixa os outros falarem. Lá, tá batendo perna. Ai, tá saindo com criança, criança novinha. Você tá vacinado. Principalmente se ele mama muito no peito, ele ganha anticorpos da mãe, né? Então, você não vai num lugar que é abarrotado de gente, né? Lugar fechado. Tá indo no parquinho, tá dando uma voltinha. Não tá aquele frio excessivo, não tá chovendo. Se tiver muito calor, coloca no carrinho. Assim, você vai saber, né? Você vai ter noção de como sair com esse neném. Mas é fundamental você cuidar do seu psicológico. Se puder sair, dar uma voltinha, vá, sem dor na consciência. Ou se precisar ficar em casa o dia inteiro, dá uma relaxada às vezes, não fica querendo só, ai, eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar do neném, tenho que fazer isso, né? Respira, tá? Para um pouco, se cuida um pouco, né? Não dá para ir no salão, toma um banho demorado, é meio difícil acontecer isso na maternidade, mas tenta relaxar um pouquinho no banho, um pouquinho que dê, faz isso, sabe? É importante. Outra coisa que a gente também tem que se preparar na parte física. A gente vai sangrar, tá? Logo logo nas primeiras horas, assim, você já vai sangrar muito, né? E isso daí, esse sangramento costuma durar uns 30 dias. No meu caso, eu tive um sangramento que eu acredito que virou uma hemorragia, porque foi uns 40 dias forte, muito forte. E eu só parei com o uso de uma prescrição de um remédio que a minha médica passou, que eu acredito que seja um anticoncepcional. Era próprio para quem está amamentando, só tem, acredito que um hormônio, se eu não me engano, a progesterona. Não sei se eu estou falando besteira. Melhor não ir na minha não, mas a médica vai saber te passar o remédio certo. E aí cortou a minha menstruação. Esse sangramento, né? Que não é um sangramento menstrual, tá? É um sangramento que o útero ele tá limpando. E ele vai diminuindo, vai voltando ao normal. Tanto é que no comecinho também é um probleminha do pós-parto. A gente pensa, né, que o neném saiu e a gente vai voltar com a barriguinha normal. Não. Parece que você tá com aquela barriga de 6 meses, né? E uma barriga mole. Você não fica legal. Então, assim, pensa, o psicológico da mulher.
Você já não descansa, você tá entrando num ritmo em que você não dorme à noite mais, porque o nenenzinho ele acorda bastante à noite para mamar ainda. Então, e aí você se olha no espelho e você já não se reconhece. Nossa, que corpinho feio que eu tô. Mas ao mesmo tempo, assim, é um orgulho ficar vendo aquele corpo que gerou uma vida, sabe? Então, pensa que você foi sensacional, né? Você foi uma mulher maravilhosa. Você tá com esse corpo que você não tá reconhecendo, mas porque você gerou uma vida. Olha que incrível, né? Então pensa assim. E aos pouquinhos o corpo vai voltando ao normal, né? Você. A mulher que amamenta, ela tem esse privilégio de voltar com o corpo um pouquinho mais rápido, acredito eu. Porque lembra que eu falei que quando você está amamentando, você libera o hormônio da ocitocina? Esse hormônio, ele também ajuda o útero a contrair, aí voltando ao normal mais rápido. E também é uma coisinha do pós-parto que muitas vezes você não sabe. Quando o útero ele está contraindo, está voltando ao normal, que basicamente você sente essa contração quando você está amamentando, acontece cólica, uma cólica chatinha. Então, no meu primeiro filho, eu não lembro de ter sentido isso. No meu segundo, eu senti bastante e era bem cômoda. Eu ia amamentar e eu sentia aquela cólica nos primeiros dias, tá? Primeira semana, principalmente. Ficava, ai, nossa, como tá sendo dolorido. Além disso, a amamentação pode ser dolorida, né? O teu mamilo, ele pode sofrer algumas fissuras que doem, um assadinho que dói. Então, às vezes você quer chorar para amamentar no comecinho, né? Até calejar, dói. Tem mulheres que não, tem mulheres que não passam por isso. Então, se prepara. Eu sempre tive aquela pomadinha de lanolina pura, que tem várias marcas aí no mercado, mas tem gente que fala para não exagerar ou nem usar, porque pode ser que venha entupir a saída do leite, aí para você tirar, desentupir, é só furando, imagina a dor. Mas eu não tive esse problema não, eu passava mais em volta, tá? Mais no local, assim, que tava assadinho. E eu tive um probleminha é, na da segunda vez que eu amamentei, que a pontinha do meu mamilo ficou com uma carninha de penduradinha. Então, assim, fiquei uns 2, 3 dias sem poder encostar ali. Então, o que que aconteceu? Esse meu peito que eu tava amamentando normal ficou desse tamanho, inchadaço. E esse aqui ficou pequenininho. Então, pensa, psicológico maravilhoso, né? Cansaço. Aí você olha lá pro teu corpo, você tá com a barriga ali de 6 meses, você tá com um peito maior que o outro, e nesse comecinho os nenéns eles golfam muito, então você vive golfada, você fica uma maravilha, né? Então aprenda a se amar nesse momento. Não olha assim, ai, nossa, como eu tô horrível. Não, é um momento que você tá sendo guerreira, sabe? Pensa que você tá sendo de novo sensacional. Você é uma mulher maravilhosa. Pensa assim, tá? E voltando a falar sobre o sangramento, se prepara no sentido de já comprar o absorvente correto. Eu, na minha primeira gestação, eu quis dar uma de econômica. Não, vou comprar o absorvente de uso diurno, né? Que tá ótimo. Coitada, ela não sabia o que esperava. Porque assim, não foi nem no. O problema não foi nem que eu tinha que ficar trocando toda hora, porque o sangramento é muito mais forte do que uma menstruação normal. O meu problema foi que eu tive corte, eu tive laceração, né? Foram dois partos normais, né? E no meu primeiro foi parto normal também. Então, e eu usando absorvente normal. E ardia que, nossa, eu não sei se me deu uma alergia, né? Porque eu tava com um ponto ali, né? Tá carne viva o negócio, tá dolorido. Então aí eu coloquei um absorvente normal. E aí, não. Aí correram lá pra mim.
minha rede de apoio que eu tive na época, e foi lá e comprou um absorvente para incontinência urinária. Que era, é outro material, ele é maiorzinho e a pessoa comprou de uma marca muito boa. Mas no meu segundo eu comprei um que é muito parecido com o que é dado no SUS, tá? Que é um absorvente bem grandão e ele é ótimo, ótimo, maravilhoso. Tem mulheres que usam aquela calcinha, ela não é uma fralda geriátrica, ela é uma calcinha própria para absorver esse sangue mais intenso. Só que aqui na minha cidade eu procurei dela e não achei. Mas eu comprei 10 desse daí que eu tô te falando, que eu falei para vocês, que é um absorvente bem grandão. Normalmente é até usada a mais para fralda geriátrica, né? E perfeito, me ajudou muito e eu tive que usar por 30 dias, assim. No finalzinho eu já pude voltar a usar o absorvente normal, que já estava um pouquinho mais fraco, mas os 30 dias foi esse, porque foi muito forte o meu, tá? Então, o que eu ia falar mais, assim, pra gente focar é no psicológico, se cuida, tá? Cuida da parte física. É legal também você pensar em fazer banho de assento para as mulheres que passaram pelo parto normal. E aí você tem várias receitas aí na internet, ou o próprio médico vai te indicar e pergunta pro médico se você pode fazer, tá? Com ervas aí que são cicatrizantes, são antibactericidas, antifúngicas, né? Eu morria de medo que inflamasse, desse algum problema. Então eu cheguei a fazer, mas eu fiz com aquele permanganato de sódio. Mas também não sei se é indicado. Isso daí eu não lembro se eu perguntei pra médica se eu podia. Faz tempo que eu fiz da primeira vez. E como eu fiz a primeira vez, se eu não me engano, pode. Aí eu fiz a segunda, porque ele é cicatrizante também, né? Além de ser antifúngico e antibactericida. Mas foi mais para me dar uma aliviada, porque dá uma ardência, né, no comecinho. Mas depois fica sossegado. O probleminha de quem tem essa laceraçãozinha é que no meu caso ficou sensível os 40 dias, assim. Eu sentia, parecia que eu tava com ponto os 40 dias, mas dura uma semana o ponto ali, né? Depois de uma semana costuma cair. Mas eu não sei se é psicológico, parecia que eu tava com ponto ainda, sabe? Mesmo depois que ele caiu. É esquisito, fica muito sensível. E aí, para as casadas, vocês veem quando vocês estão preparadas para voltarem a ter relação sexual com seus maridos, né? Porque você tem que saber a hora que você tá preparada para isso, tá, gente? Tem homem que não é muito compreensivo, não. Fica lá na cabeça, não, já deu 30 dias, já deu 40 dias, né? Deu 40 dias, tem que fazer o papel de mulher? Não, não. Você tem que estar preparada para isso, tá bom? Só você conhece teu corpo. Enfim, basicamente, então, cuidado psicológico, a parte física aí, tenta entender muito sobre a amamentação, a pega do nenê, porque pode ser dolorida. A pega do neném é fundamental. Se prepara aí para a parte de que você vai estar sangrando, comprar o absorvente ideal. Uma coisa que é legal também, antes de você ter o neném, se você puder, deixe comidas congeladas prontas. É muito importante, porque na loucurada, principalmente se você é mãe solo, tá? Você não vai ter tempo de ficar cozinhando todo dia. Você não vai ter tempo. E foca na alimentação, porque além de ser importante para você se nutrir, a amamentação depende da nutrição tua, tá? Beba bastante líquido, que é importantíssimo para você ter produção de leite. Não vá nessa de que você tem que tomar, como é que é? Cerveja preta, né? Que falavam antes. Uma coisa assim. Canjica, né? É bom, né? Canja. Mas percebe que tudo envolve líquido? Então, assim, o que vai aumentar a produção do leite em si não são bem essas receitas. É o líquido, é a água, tá? Então, a água é fundamental nesse comecinho. E é isso, gente. O que eu tinha para falar é isso. Se alguém tiver outra ideia, outra dica aí do pós-parto para a mulher,
Pode deixar nos comentários ou me manda em off aí nas minhas redes sociais, tá bom? E vamos sempre nos ajudar, sempre nos apoiar. Vamos parar de ficar criticando a mãe, sabe? Ai, ela tá saindo, ai, ela não cuida bem do neném. Vamos nos apoiar, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.